E depois de um julho muito seco, principalmente na região centro-oeste do Brasil, o mês de agosto já começa com chuvas em alguns estados. A expectativa é essa e quem fala sobre o mês de agosto é Nadiara Pereira. O mês de agosto, que normalmente é marcado por tempo seco em grande parte do Brasil, deve ter chuvas um pouco mais frequentes ainda no extremo norte, como é normal, principalmente no estado de Roraima, e também deveremos ter o retorno das chuvas um pouco mais frequentes para o sul do Brasil. Enquanto o mês de julho terminou com um tempo bastante seco na região, déficit de chuva e também déficit de umidade no solo para o desenvolvimento das culturas de inverno, agora em agosto, apesar dos volumes não serem tão expressivos, a chuva volta com um pouco mais de frequência, garantindo melhores condições de umidade no solo. Agora, por enquanto, nesses próximos dias, a expectativa é de tempo bastante seco nesta área em branco do mapa. A chuva segue mais intensa aqui sobre o extremo norte e também em algumas áreas litorâneas do Nordeste. Só que em relação a julho, a chuva diminui um pouco sobre áreas litorâneas do Nordeste. Tivemos altos volumes de água aqui, principalmente entre Alagoas e Pernambuco. Agora a chuva ocorre, mas com menor intensidade. E no sul do Brasil, o grande destaque é que o mês já começa com uma mudança no tempo, especialmente a partir de amanhã. Teremos o avanço de uma frente fria que vai espalhar chuvas pelos 3 estados da região. O maior volume de água deve ser registrado sobre o Rio Grande do Sul, deve chover até 50 milímetros nas áreas de fronteira com o Uruguai e essa chuva deve beneficiar importantes áreas produtoras de trigo. Além da chuva, também teremos o retorno do frio, principalmente na segunda metade da semana. A temperatura vai cair bastante no sul do Brasil, só que com baixo risco para ocorrência de geada. O fenômeno deve ocorrer apenas nos pontos mais altos da Serra Gaúcha Catarinense. Em áreas produtoras, apesar do frio, não tem previsão para geadas. Por enquanto, os modelos meteorológicos não indicam ao longo dos próximos períodos uma onda de frio tão intensa como que atingiu o centro-sul do Brasil na segunda quinzena do mês de julho. Então, agora, para os próximos períodos, reduz bastante o risco para geadas. Sobre o sudeste e centro-oeste, a temperatura também diminui um pouquinho no próximo final de semana, mas nada de extremos de temperatura mínima. No decorrer do segundo período, que vai até o dia 11 agora do mês de agosto, mais uma vez tem previsão de chuva no sul do Brasil, só que os volumes serão baixos e a chuva fica mais concentrada para o Rio Grande do Sul. Chove ainda sobre o extremo norte do país, neste período com volume um pouco mais baixo, e as pancadas começam a ficar cada vez mais isoladas sobre as áreas litorâneas do Nordeste. Enquanto isso, principalmente a área central segue com tempo muito seco. No decorrer do terceiro período, que vai até o dia 16 agora do mês de agosto, a situação não muda muito. Teremos ainda chuvas mais concentradas sobre os extremos sul e norte do país, chuvas também em áreas litorâneas do Nordeste, também sobre o Espírito Santo e aqui sobre a área central, interior nordestino e boa parte da região norte. O tempo seco persiste ao longo desta primeira quinzena do mês de agosto.